Imagine a cena. Você está no ônibus, na fila do banco, ou até deitado na cama antes de dormir, e carrega no bolso um cassino inteiro, aberto 24 horas por dia, a apenas um toque de distância. Anos atrás, o vício em jogos exigia um esforço físico, ir até um lugar específico. Hoje, a armadilha está disfarçada de entretenimento leve, de conhecimento sobre futebol ou até de uma suposta oportunidade de investimento financeiro. E o pior de tudo é o mecanismo psicológico que sustenta tudo isso, a ilusão de controle. O cérebro de quem aposta não se vê como um jogador vulnerável, mas sim como um estrategista brilhante. Mas até que ponto essa sensação de controle é real? Essa é a grande questão. A verdade é que não há controle algum e estamos diante de uma epidemia silenciosa que afeta milhões de pessoas. O maior perigo é que a maioria absoluta dos apostadores jura que tem tudo sob controle. Eles dizem que entendem de esporte, que analisam dados estatísticos ou que operam no mercado com técnicas infalíveis. Mas, no dia a dia, o que vemos são pessoas comprometendo salários, vendendo bens e destruindo relações familiares. Tudo isso enquanto repetem para si mesmas que estão apenas passando por uma fase de azar e que a grande virada está logo ali na próxima rodada. A negação é o combustível que mantém essa engrenagem girando. É fascinante e ao mesmo tempo assustador como a mente humana consegue criar justificativas tão elaboradas para proteger o ego. Mas por que essa ilusão de controle é tão poderosa a ponto de cegar as pessoas para a realidade financeira? Porque nós temos uma necessidade quase biológica de encontrar ordem no caos. Diante de um mercado de apostas esportivas, por exemplo, o apostador se convence de que o seu conhecimento sobre o time ou o campeonato anula a aleatoriedade. Só que a matemática por trás dessas plataformas é implacável. As cotações são calculadas por algoritmos complexos para garantir que, independentemente do resultado do jogo, a plataforma retenha uma margem de lucro garantida. No longo prazo, a estatística sempre vence o palpite. Não importa o quanto você estude o esporte, a estrutura do jogo foi desenhada para que você perca. E isso se torna ainda mais evidente e perigoso quando olhamos para os cassinos online, aqueles jogos rápidos que prometem ganhos instantâneos, com figuras coloridas ou multiplicadores que sobem na tela. Ali não existe nem a ilusão de que o conhecimento esportivo faz diferença. Como a psicologia explica o vício nesses sistemas puramente aleatórios? O segredo desses jogos está em um conceito chamado reforço intermitente. É o mesmo mecanismo que faz com que animais em experimentos continuem pressionando uma alavanca obsessivamente se a recompensa vier de forma imprevisível. Se você ganhasse sempre, perderia a graça. Se perdesse sempre, desistiria. A entrega de pequenas vitórias em momentos aleatórios gera picos intensos de dopamina no cérebro. O jogador fica preso na expectativa do próximo ganho, ignorando o fato de que, matematicamente, a taxa de retorno ao jogador é programada para reter uma parte significativa de todo o dinheiro apostado. É uma máquina de moer dinheiro disfarçada de diversão inocente. E o que dizer do day trade compulsivo? Muitas pessoas que jamais entrariam em um cassino online se sentem confortáveis operando no mercado financeiro de curto prazo, acreditando que estão exercendo uma atividade profissional respeitável. Onde termina o investimento e começa o jogo de azar nessa atividade? Essa é uma linha muito tênue, que foi completamente apagada pela gamificação das plataformas de investimento. O day trade compulsivo é, na verdade, um jogo de azar de terno e gravata. As corretoras transformaram a experiência de operar no mercado em algo extremamente viciante, com gráficos dinâmicos, alavancagem financeira extrema e notificações constantes. Estudos mostram que a esmagadora maioria das pessoas que tentam viver de operações diárias, de curtíssimo prazo, perde dinheiro. O operador compulsivo não está analisando o valor de longo prazo de uma empresa. Ele está buscando a mesma descarga de adrenalina que o apostador de cassino busca, operando com base na variação de segundos de um gráfico. Ou seja, a roupagem técnica serve apenas para mascarar a mesma dependência emocional.
a pessoa se recusa a admitir que está jogando porque a sociedade valoriza o investidor e condena o jogador. Mas como quebrar essa barreira de negação? Existe alguma forma objetiva de fazer o indivíduo enxergar a realidade dos fatos? Existe um método simples e muito doloroso, que eu chamo de teste da verdade matemática. Consiste em exportar o histórico financeiro completo de depósitos e saques das plataformas de apostas ou corretoras dos últimos 6 meses. A conta é simples. Tudo o que entrou, menos tudo o que saiu. Quando a pessoa vê o valor líquido negativo, sem as justificativas mentais de que está quase recuperando, o choque de realidade é inevitável. É preciso olhar para aquele número negativo e admitir que aquilo não foi um investimento ou um aprendizado, mas sim o custo financeiro de uma ilusão. Esse confronto com os números é vital porque a nossa memória é extremamente seletiva. O cérebro do apostador tende a superestimar e lembrar com detalhes das poucas vezes em que ganhou uma quantia significativa, enquanto apaga ativamente as centenas de vezes em que perdeu valores menores, que no somatório causam um rombo enorme no orçamento. Exatamente. A memória seletiva é uma ferramenta de sobrevivência do vício. Além disso, somos constantemente expostos ao viés do sobrevivente nas redes sociais, onde influenciadores exibem estilos de vida luxuosos, supostamente conquistados através de apostas ou trade rápido. Nós vemos o único que venceu, mas não vemos os milhares que perderam tudo para financiar aquela ilusão. A maioria desses influenciadores ganha dinheiro com a publicidade das plataformas, e não com o jogo em si. É um mercado que lucra com a perda alheia. Isso nos leva a uma distinção fundamental que todos deveriam compreender: a diferença real entre investir e jogar. Investir significa colocar recursos em ativos produtivos que geram valor econômico real ao longo do tempo, onde todos podem ganhar com o crescimento econômico. Já o jogo é uma atividade de soma zero, ou pior, de soma negativa, onde para alguém ganhar, outro tem que perder, e a plataforma sempre retira a maior fatia antes de qualquer distribuição de prêmios. Essa clareza conceitual é o primeiro passo para a mudança de mentalidade. Quando você entende que o jogo de azar é desenhado para sugar o seu patrimônio de forma sistemática, fica impossível enxergá-lo como uma oportunidade ou um atalho para prosperidade. O investimento de verdade exige paciência, tempo e consistência. O jogo promete imediatismo e entrega frustração. Mas para quem já está preso nesse ciclo, a teoria nem sempre é suficiente para interromper o comportamento compulsivo. A necessidade de recuperar o que foi perdido funciona como um ímã poderoso. Quais são as ações práticas e imediatas que podem ser tomadas para criar barreiras reais contra o vício? A força de vontade sozinha costuma falhar nos momentos de crise de abstinência. Por isso, precisamos criar o que chamo de bloqueio total. Isso envolve tomar decisões racionais em momentos de lucidez para proteger o seu eu do futuro. O primeiro passo prático é utilizar as ferramentas de autoexclusão permanente disponíveis nas configurações das plataformas. O segundo é instalar aplicativos bloqueadores de acesso a sites de jogos em todos os dispositivos eletrônicos. E o terceiro é estabelecer limites bancários rígidos para transferências destinadas a esse tipo de serviço. Se o acesso ao dinheiro e às plataformas for dificultado, a chance de recaída diminui drasticamente. E além do bloqueio tecnológico, há também a dimensão humana. O isolamento e a vergonha são os melhores amigos do vício, pois impedem que a pessoa busque ajuda antes que o desastre financeiro seja completo. Sem dúvida. O vício cresce na escuridão do segredo. Compartilhar a situação com uma pessoa de confiança, seja um parceiro, um amigo próximo ou um terapeuta, é um dos passos mais difíceis, porém mais eficazes. Quando você expõe a verdade e mostra a realidade das suas perdas para alguém que se importa com você, o peso da culpa diminui e a jornada de recuperação ganha um aliado fundamental. Pedir ajuda não é um sinal de fracasso, mas sim o maior ato de coragem de quem deseja retomar as rédeas da própria vida. Essa jornada de reconstrução exige paciência
e uma mudança profunda de perspectiva. O caminho para se libertar da ilusão de controle e recuperar a estabilidade financeira e emocional não é simples, mas é o único caminho possível para quem deseja viver com dignidade e paz de espírito. As perdas financeiras podem ser recuperadas com o tempo e o trabalho, mas a liberdade mental de não ser escravo de uma plataforma de apostas é imediata a partir do momento em que decidimos parar. A grande reflexão que fica é: até quando vamos permitir que a promessa de um ganho fácil controle as nossas emoções e o nosso futuro? Essa é a pergunta que cada um precisa responder com honestidade. A verdadeira riqueza não vem da sorte ou de um palpite certeiro em uma tela de celular, mas sim da nossa capacidade de construir uma vida com base em escolhas conscientes, esforço real e paz mental. O primeiro passo para sair do buraco é parar de cavar. E a ferramenta para isso está nas mãos de cada um, bastando ter a coragem de encarar a realidade dos fatos e escolher a liberdade.